Então, pessoal, nós estamos aqui como um pequeno resumo do que aconteceu na aula. Então, mostrando aqui, logo que você abrir o seu Max, no caso eu estou aqui com a versão 2014, né? Aquela coisa que a gente comentou em sala, só ficar atento com a versão que você tem em casa e a versão que está nas máquinas da universidade. Então, aqui no caso, aqui no meu, ele abre com essa tela de boas-vindas, né? Bacaninha aqui que mostra algumas coisas que você pode fazer com o Max, né? Tipo, isso é normal quando sair de uma versão para outra, né? Se você clicar, você vai direto para um site da própria Autodesk, né? Tal, tipo, um copyright que tem aqui dentro da instalação, né, deles. E tem aqui algumas coisas para quem quiser aprofundar o conteúdo. Beleza? Aqui alguns arquivos que eu estava mexendo antes. E a gente vem aqui, New Scene, nova cena vazia, né? E aqui a gente vai conhecer o tal do 3D Max mesmo. Como vocês podem ver, a gente tem aqui 4 viewports. Então a gente vai trabalhar aqui com elas. Aqui a gente tem a visão de topo, que é a visão frontal. A visão, aqui no caso da esquerda, podemos dizer que é a lateral, e aqui em perspectiva. Isso daí eu acho que vai trazer vocês lembranças da parte de geometria descritiva com a professora Raquel. Aqui as principais ferramentas que a gente vai usar bastante, com muita frequência, serão aqui de movimentação, rotação e escalonamento. Aqui embaixo nós temos a nossa timeline de animação, que a gente vai ver isso em aulas mais para frente, mas só para vocês saberem onde que ela está. E aqui na lateral, as ferramentas propriamente que vamos usar com bastante frequência. A gente tem essa primeira aba de criação, que vai ser nossa amiga por muitos e muitos trabalhos. Geometria, aqui são as ferramentas básicas, né? Aqui tem diversos tipos de objetos a serem criados, né? Mas vamos trabalhar aqui primeiro com standard, com os primeiros, né? A gente tem aqui shapes, que daí seriam linhas, curves, stand spline lines, splines, quer dizer. Então aqui tem um monte de coisa que também dá para ser utilizado durante a nossa modelagem. Fotometria, né, a parte de iluminação, câmeras, a gente tem aqui o tipo de câmeras, que a gente também vai trabalhar com isso, auxiliadores, parte de forças, que envolve a parte de física, e aqui o último é a parte de sistemas. Beleza? Então vamos aqui começar rapidinho aqui com uma inserção de um objeto na nossa tela, né? A gente vai pegar aqui um box. A gente sempre vai usar alguma das viewports para criar nossos objetos. Nunca a gente cria ele pela perspectiva. Então vamos criar aqui um box, ó. Clicou com o mouse e arrastou. Quando eu solto, ela ainda está habilitada a ferramenta. Então aqui eu vou definir o tamanho que vai ter essa minha caixa. Então dou um clique, é o tamanho que a gente desejou. Eu posso movimentar aqui, né, pegando essa ferramenta. Se eu quiser usar teclas de atalho, é W para a primeira, E para ali a rotação e R para escalonamento. Se você olhar no seu teclado, elas estão uma ao lado da outra. Então, aqui movimentação. Se eu pegar aqui no eixo Y, se desloco aqui só nessa direção, por mais que eu puxe para as laterais, ele não vai. Então, você tem uma certeza de estar movendo como desejar. Aqui é a mesma coisa, no azul, aqui no caso que é o eixo Z. E se eu quiser movimentar tudo, pego aqui o quadrado, né, que eu tenho essa liberdade maior. Parte de rotação, mesma coisa, a gente rotaciona para qualquer um dos eixos. Ó, aqui se a gente for olhar nas outras vistas. E escalonamento também. Tipo, posso pegar aqui no meio, clicar e ampliar. Ou se quiser fazer uma distorção, daí pego apenas num dos eixos. Tranquilo isso? O que é importante de observar, cada ferramenta que a gente clicar vai ter um parâmetro diferente aqui embaixo para a sua configuração. Então ali no box mesmo, ele está com apenas um segmento ali que a gente viu. Se eu aumentar para 3, cada um aqui deles, isso aqui a gente vai usar mais para frente na hora de modelar algum personagem. Então a gente já consegue aqui visualizar os nossos 3 segmentos. Se você não estiver visualizando isso, você pode vir aqui, ó, clicar para escolher. Aqui, ó, Edge Face já estava aparecendo ali, que eu tinha usado antes. Aqui você vai verificar algumas outras opções. Aqui, ó, Wireframe, que ele está com essa base de arame mesmo, né?
Se eu quiser, eu podia colocar aqui também o shade para ficar visualizando. Isso vai ficar muito a critério de cada um de vocês, como vão preferir usar as viewports do 3D Max. Então, caso o seu não esteja aparecendo desse modo a viewport, você vem aqui na lateral, nessa peça aqui, ó, nesse botão, quer dizer, e você escolhe aqui como ficar melhor, né? Tipo, às vezes pode estar só assim, então é só você escolher aqui a outra opção, né, que tem as 4 possibilidades. Então, se a gente pegar aqui também outro objeto, né? Tipo, no caso aqui a esfera, suponhamos. Aqui, ó, se eu diminuir os segmentos, ela vai ficar ali, ó, mais quadrada, mas conforme eu vou aumentando vai ficando mais arredondadinha, né? Isso também depende de como você vai querer. A gente já fala disso um pouquinho mais para frente. Então, vamos colocar aqui um outro objeto, né? Só que um cone, pegar a vista de topo. O cone ele é um pouquinho diferente, né? Você coloca, faz como se fosse um cilindro, ao clicar de volta você faz ali a parte que afunila ele. Quando você estiver aqui na parte da perspectiva, se você segurar o Alt ou o Ctrl com o Scroll, o Alt você consegue rotacionar e o Ctrl você faz esse movimento aqui, ó. Então isso é legal se você estiver ali, ó, observar aqui no nosso poliedro, ali no nosso tetraedro ali do lado, você consegue ver onde que você está referente à nossa tela para não se perder. Ah, de repente não se lembra como que estava, aqui ó, aparece essa casinha, só clicar ali, ó, você volta para a posição original da perspectiva. Então isso ajuda bastante. Vendo aqui rapidinho aqui uma outra ferramenta aqui na Splines, né, aqui no Shapes. Pegar o texto. Então aqui na visão frontal já apareceu ali o texto, né? Vamos só posicioná-lo um pouco mais para cá. Afastar aqui o zoom, estou usando scroll, né, só para afastar o zoom, fica bem mais fácil isso. Então vamos colocar aqui, eu vou agora na barra de modificadores. Aqui minha caixa de texto, você não digita o texto na interface, que nem acontece nas outras ferramentas do pacote Adobe que a gente está acostumado. Aqui no caso do Max você tem que vir aqui, então vamos colocar ali, então, texto aleatório. Então, ok, está aqui nosso texto. E eu posso vir aqui, ó, Modifier List, clicar e vamos pegar aqui um Extrude. E aqui no Amount eu posso definir o tanto de extrusão. Isso aqui é a termologia referente aos processos de fabricação de peças industriais, né? Então você já tem aqui um pouco de volume no seu texto. Então, simples e prático. Se você estiver com muitos objetos em tela e não quiser usar o grid de referência, é só apertar a tecla G. Aperta o G de volta, ele retorna. Então, sem maiores transtornos. Então, vamos ver aqui só rapidinho para encerrar esses primeiros comentários, essa primeira aula. Aqui a questão do plano, por exemplo, para a gente fazer uma mistura ainda aí de ferramentas principais e modificadores. Então vamos ver, deixa eu só ver aqui qual que é, que eu sempre me perco aqui nesses dois. Deixar segmento 1 e leg, vamos deixar 6. Deixa eu ver 6. Não, não é. Dá pra ser isso. Na verdade, tanto faz. Mas aí dá pra fazer o que eu quero. Então a gente tem aqui um segmento, né? Aqui tá bugado, então clicamos ali na casinha. Então vou aqui em modificadores. Modify. Lista. Então vou escolher aqui aqui, ó. Se eu clicar rápido, LA, que é o que eu estou procurando, ele já vai aqui na minha lista mostrar em ordem alfabética. Se eu clicar aqui no modificador, por exemplo, J não funcionou. Se eu clicar aqui no M, ele já vai mostrar ali alguns com M. Se eu clicar no L, ali o Lattice, que era o primeiro, que é o que eu quero. Então isso já te ajuda a procurar para você não ter que ficar caçando aonde que está o modificador que você deseja. Então vamos colocar ali o modificador Lattice. Então, ó, ele já aplicou. Esse aqui é o efeito do modificador. E o que é interessante, né? Aqui, ó, nessas partes aqui que parecem um balão de São João, a gente pode mudar esse raio, ó, aumentar ou diminuir. E a mesma coisa dos segmentos, ó, para ele ficar mais arredondadinho. Já falando aqui na primeira aula, para vocês não esquecerem isso nunca mais,
O que acontece, gente? Quando a gente vê isso em animações e jogos digitais, essa questão do 3D, que alguns estão mais bem feitinhos, ou então às vezes estão um pouco mais quadrados, é porque quanto mais polígonos você inserir no seu objeto, mais processamento da sua máquina vai consumir e mais processamento durante o processo de renderização. Então, por isso que muitas vezes em jogos a gente trabalha com low poly, né? Tipo com uma parte assim que é renderizada ali ao vivo com um pouco mais quadriculada, e quando a gente faz cinemáticas ou filmes mesmo, a gente trabalha com com mais elementos geométricos. Beleza? Então fiquem atentos a isso. A gente vai ver outros detalhes na próxima aula também sobre como tentar trabalhar também com essa questão de menos polígonos e ainda tentar ficar apresentável o nosso modelo. Já que o primeiro trabalho vai ser sobre isso. Estamos aqui com o nosso plano. Vamos acrescentar aqui um outro modificador, o twist, dessa vez. E vamos ver onde que ele está, o Y. Vamos rotacionar aqui, ó. Então, se a gente for ver, a gente já tem meio que uma simulação de uma cadeia de DNA. Beleza? Simples e prático. Divertido isso. Por fim, só mais um modificador aqui rapidinho. Vou colocar aqui um cilindro. E eu vou usar aqui o bench. É a mesma coisa, no eixo Z ali, ângulo. Então, more. Se eu pegar o eixo Y, meio estranho, mas se eu pegar o eixo X, posso abrir aqui nossa figura. Beleza, gente? Então esse aqui foi só um resuminho do que foi visto na aula de hoje. Então, tendo dúvidas, escrevam, perguntem, pratiquem em casa. Testem, né? Como qualquer ferramenta, qualquer software que vocês conhecerem novo, você já tem essa base aqui inicial. Então agora é só testar aqui, ó. Tem muitos modificadores, tipo qualquer coisa da Ctrl Z. Vejam aqui as outras ferramentas que a gente não viu, que tipo, são essas possibilidades. Entendo esses parâmetros, porque software é só prática. Beleza? Então ficamos por aqui, minha gente, e até semana que vem. Tchau!